Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira, 1h10, e com certeza você sentiu no bolso já a alta nos preços dos combustíveis. Para se ter uma ideia, 25% dos motoristas de aplicativo desistiram de trabalhar nas plataformas na cidade de São Paulo. Você certamente está sentindo a alta no preço da energia elétrica, de alimentos como carne, arroz, óleo de cozinha. Então, como economizar nesta época de pandemia? Será que tem gastos que não podemos cortar de jeito nenhum? Bom, para falar sobre este assunto, eu recebo o educador financeiro Tiago Cesp. Muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Notícia e entende que valorizar o próprio dinheiro, aprender sobre educação financeira está cada vez mais presente na vida dos brasileiros. Seja bem-vindo e boa tarde. Muito obrigado pelo convite, obrigado por poder participar aqui do programa com vocês, né? Realmente é um grande prazer. E é um tema muito importante e extremamente atual, né? Como é que a gente faz para lidar com as nossas finanças em um momento tão desafiador como esse de pandemia, que a inflação está disparada, o preço dos alimentos, o preço da luz elétrica, né? Como você falou também do combustível. Mas é importante que a gente entenda quais são aqueles gastos que ajudam a gente a manter a nossa saúde mental e a nossa saúde física, né? Porque se a gente cortar todos os gastos, a gente acaba também podendo até gerar problemas psicológicos, né? Dentro desses desafios todos que a gente está vivendo. Tiago, neste 1 ano e meio de pandemia, eu fiz diversas entrevistas sobre saúde mental, né? Aquela montanha-russa que eu acho que todos nós passamos neste período, do medo do contágio, da doença, da reclusão, do afastamento da família, enfim. E aí é importante nos permitirmos, aproveitarmos os momentos. Até que ponto, para a saúde financeira, é válido uma compra para o bem-estar? Então é algo que você não está precisando tanto, mas vai me fazer bem. Então eu vou lá e faço essa compra. E aquele sacrifício para não entrar no negativo e ficar com a mão fechada. Exato. Esse é um ponto de equilíbrio muito importante, né? Muito importante. Por quê? É natural, né? Eu estudo muito o comportamento humano. É natural a gente querer se compensar. Tem pessoas que se compensam os desafios da vida na comida, tem pessoas que se compensam até praticando mais exercício, e tem pessoas que compensam com gastos, né? Então, quando você entende que você não está feliz com o momento que você está vivendo e você está gastando de forma compulsiva para que aquele gasto, né, aquele bem que você comprou ali, momentaneamente ele te gere uma sensação de satisfação, e de repente o que você comprou fica no armário e você nem usa, né? Você consegue entender que aquilo não está te fazendo bem, né? Mas tem milhões de plataformas hoje que disponibilizaram bons cursos com acesso gratuito. Todos os grandes museus do mundo estão fazendo tours virtuais, né? Você pode aproveitar esse momento para estudar melhor o seu inglês. Existem muitos cursos gratuitos. Então, é parar para pensar em como que você consegue estar em família, né? Ou para quem mora até sozinho, como que você cria ambientes para que você tenha esse equilíbrio, né? E não gerem compulsões, porque se tem empresas que estão crescendo muito nesse momento, são as empresas de e-commerce, né? Empresas que vendem produtos online. Exatamente, é um assunto que a gente abordou bastante já aqui no nosso programa, que veio para ficar. Óbvio que quando a pandemia se continuar melhorando com o avanço da vacinação, claro que as lojas físicas vão voltar com estes consumidores, mas com o acesso da internet, né, cada vez mais utilizado, essa facilidade de dentro da própria residência, você conseguir fazer uma compra, isso é benéfico, mas como você disse, precisa ter muito cuidado com essa facilidade também, né, que com um clique você já consegue fazer essa compra, então
Então, essa análise, esse equilíbrio de eu estou precisando, vai me fazer bem ou vai ficar aí no cantinho? É isso que precisa ter, principalmente em época de pandemia, que às vezes o sentimento ele acaba falando um pouquinho mais alto. Já que a gente está falando de pandemia, Thiago, neste período as pessoas passaram a economizar mais? Se sim, você entende que esta atitude está condicionada estritamente a este período ou pode nascer daí uma consciência maior das pessoas em direcionar melhor e organizar a vida financeira? Perfeito, perfeito. Bom, eu, como educador financeiro, né, eu tenho 2 empresas ligadas a finanças e investimentos, né? Eu sou proprietário da CESP Educação Financeira, que é uma empresa de cursos voltados para a educação financeira e investimentos, e uma empresa também de investimentos, né? Então, eu acompanho os 2 momentos, onde a pessoa aprende e depois quando ela investe, né? Realmente houve um momento primeiro de susto muito grande no início da pandemia, porque a maioria da população brasileira não estava preparada, né? O que é estar preparado? É você ter aquela antiga reserva de emergência, né? Eu não gosto muito do nome reserva de emergência, porque eu já vi alguns estudiosos, psicólogos falando que a nossa mente, o cérebro humano não gosta de ter emergência, né? Ninguém quer ter um problema. Então, se você faz um fundo para emergência, você vai se sabotar e não vai fazer. Então, que faça um fundo caixa. Pensa que seu investimento, suas finanças funcionam como de uma empresa. Toda empresa tem um fluxo de caixa. Você precisa ter um fluxo de caixa do seu custo mensal de 3 a 6 meses de vida, pelo menos, aplicados em algo conservador, né? Que não precisa ser a caderneta de poupança, mas em algo conservador. E aí a maioria da população foi pega de surpresa no início da pandemia, porque ninguém tinha essa expectativa, e agora sim eu vejo que é um momento, conforme a economia está voltada, as pessoas estão retomando o trabalho, elas estão começando a buscar mais informação realmente para investir, né? Porque já entenderam que caso venha uma nova pandemia, algum outro imprevisto, né, elas precisam estar preparadas. Então, de uma maneira mais desafiadora, né, as pessoas acabaram aprendendo que elas precisam realmente guardar e ter recursos ali, ter esse fluxo de caixa, né? De uma maneira forçada ou não, elas tiveram que tomar esta decisão de aprender sobre educação financeira. Eu até já comentei isso aqui no Câmara Notícia. Poderia ser uma disciplina dentro das escolas, né? Começar com as crianças essa educação. Teria que ser um projeto a nível de país que nós estamos falando, né? Brasil praticamente um continente do seu tamanho, mas isso deveria aprender com as crianças. A gente está engatinhando nisso ainda, né, Thiago? Sim, sim. Eu participo anualmente, né? Antes de ter a pandemia, tinha um encontro anual aqui no Rio de Janeiro, realizado pela Comissão de Valores Mobiliários, pela CVM, que traz educadores financeiros do mundo inteiro. E esse tema é sempre muito debatido, né? E por incrível que pareça, no mundo inteiro existe a dificuldade de se implementar educação financeira nas escolas. Mesmo nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, no Canadá, em países que se dizem muito mais desenvolvidos que a gente, né? Por quê? Qual o grande desafio que os educadores falam? Quando a gente começa um projeto tentando envolver toda a escola e todos os professores, a maioria dos professores não tem educação financeira na própria vida deles. Então, eles não conseguem replicar e ensinar os alunos. E depois eles acabam jogando para cima do professor de matemática, que fica sobrecarregado e depois de um tempo também abre mão do projeto, né? Então, é um desafio. Eu vejo que é um bom desafio, né? Eu sou um que eu penso muito sobre isso, penso muito sobre soluções, penso em criar um projeto, realmente um instituto para atender até pessoas que não têm condições, né, de pagar cursos e que são menos favorecidas, para que elas tenham também essa educação financeira. Mas é um desafio, sim, colocar, e eu tenho certeza que o momento que a gente vencer esse desafio, a sociedade brasileira vai passar para um outro nível completamente diferente, né? Imagine se os nossos jovens terminassem o 2º grau já entendendo de investimentos e já tendo ali até a sua reserva de emergência, como seria, né? De repente já tendo alguma coisa em ações. Poxa, a gente passa realmente para um outro nível de jogo completamente diferente.
Certamente, um cenário muito mais favorável. Quando você diz sobre estas pessoas ou que estão em vulnerabilidade ou que não têm uma grande condição financeira, você acredita ainda que no nosso país, quando a gente fala sobre educação financeira, quando fala em investimento, as pessoas falam, mas eu não tenho dinheiro, isso é para rico, isso acontece ainda, você escuta muito isso, mas como que eu vou investir se eu mal consigo pagar as minhas contas? Exato. Eu ouço muito, ouço sempre e me identifico porque essa foi a minha história também, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, com 18 já trabalhava de carteira assinada, com 22 anos eu trabalhava muito, mas o meu salário não chegava até o dia 30. E eu não entendia aquilo, eu dava sempre a desculpa de que eu ganhava pouco. Não, mas eu ganho pouco, poxa, eu não tenho estudo, eu estudei em escolas um pouco fracas, então não tive boas oportunidades, né? E ficava usando isso como desculpa. Até o momento que eu entendi que na empresa que eu trabalhava, o senhor da faxina, que recebia metade do meu salário, ele tinha casa própria, ele tinha um filho fazendo faculdade de economia e um outro filho que estava prestando pré-vestibular para fazer engenharia. E vivia com uma tranquilidade financeira muito maior do que a minha, com a metade do meu salário. Então, a minha desculpa caiu por terra, né? Eu falei, bom, então tá na hora de eu aprender a fazer meu dever de casa, né? E aí, o que eu fiz na época, que é muito simples e eu recomendo, não sei se já posso dar essa recomendação, se a gente deixa pro final. Por favor, Thiago, pode sim. Uma coisa simples que todo mundo consegue implementar. Quando eu era jovem, lá com 22 anos, não tinha nem computador em casa, não sabia mexer em Excel, não tinha esses aplicativos que tem hoje em dia, né? Hoje em dia tem muitos aplicativos que você vincula a sua conta corrente e ele gera um desenho de pizza dizendo para onde vão os seus gastos, né? Mas eu sou da época do caderninho. Eu peguei lá, comecei a tomar nota de tudo que eu gastava. E eu comecei a ver os exageros de como que eu saía correndo para trabalhar, não tomava café da manhã em casa, e gastava tomando café da manhã na rua, eu almoçava na rua, depois eu tinha que jantar na rua, lanchar, porque eu ia depois para a faculdade, então eu tinha que comer alguma coisa, né? Aí jovem sai da faculdade, quer beber uma cerveja, gasta dinheiro. Então o meu dia que eu dava desculpa que ganhava mal, na verdade a maior parte eu gastava com pequenas coisas que me traziam um prazer imediato, mas não me levavam ao objetivo que eu queria, né? Então eu passei a organizar mais a minha vida com coisas simples, como acordar mais cedo, tomar café da manhã em casa, pegar um transporte público, que muitas vezes eu ia de táxi para o trabalho, né? Então são pequenos detalhes que se você... E por que o caderno, né? Ou então você usar um Excel e não usar um aplicativo? Porque quando você está tomando nota do que você gastou, ou você está preenchendo numa planilha de Excel, você para refletir naquele gasto. Se você simplesmente coloca num aplicativo do celular, aquilo não vai dizer muita coisa para você. É impressionante que dói, incomoda quando você gasta dinheiro com besteira e você escreve aquilo ali e você identifica, caramba, esse aqui eu não precisava ter feito. Tá. Então já fica a dica aí, um caderno, uma agenda, fazer na ponta do lápis, né? Como a gente diz, anotar todos os gastos para você ter a real consciência, né? Agora, Thiago, nós estamos falando desta renúncia que nós precisamos fazer, né? Então, claro que é gostoso você tomar o café da manhã na padaria, mas todos os dias vai trazer um custo. Comer fora, o jantar, quando tiver tudo liberado, bar, balada, enfim. Mas eu falei na minha abertura sobre cortes que não podemos fazer no nosso dia a dia. Tem alguns... E aí, gasto ou investimento que nós precisamos fazer? Então, talvez a área da educação, da cultura, tem alguns gastos que nós precisamos fazer todos os meses? Sim, exato, né? Eu não gosto de fórmula mágica, né? E acredito muito nessa questão de você ter um ponto de partida, tá? Então, o primeiro ponto, realmente toma nota, olha os extratos da sua conta, vê como é que foram os seus gastos dos últimos 2, 3 meses, para você ter um ponto de partida. E aí você entender quais são aqueles gastos que são fundamentais para você continuar se desenvolvendo como profissional, continuar se desenvolvendo como ser humano e não se deixar abalar por todas essas notícias extremamente negativas que estão à nossa volta, né? Então, você continuar investindo no seu desenvolvimento profissional, fazer algum curso da área que você já atua ou na área que você quer atuar, né? Por mais até que você busque, que também estão tendo diversas oportunidades de cursos gratuitos na internet, busque se desenvolver, né? Se você nesse momento está aí desempregado, trabalhando home office ou está numa posição que você fica, eu vejo até algumas pessoas
que se dizem estar um pouco ociosas, né? Ocupa esse espaço de ociosidade fazendo um curso que vai te desenvolver na sua área. Isso é um gasto que é fundamental, né? Eu estou sempre me desenvolvendo como profissional, sempre fazendo cursos diferentes. É muito importante a gente ter até essa humildade, né? Eu queria falar a ambição, né, da gente continuar crescendo, se desenvolvendo na vida, mas ter a humildade de que a gente sempre tem algo mais a aprender é importante. Esse é um dos gastos fundamentais, né? Um outro gasto que eu vejo que é extremamente importante, que eu mesmo busquei desenvolver agora nessa pandemia, foi ter uma alimentação mais saudável. Eu entendi que ter uma alimentação mais natural, né, eu mesmo dava desculpa, falava, não, mas comprar produtos orgânicos é mais caro, né? Não tem necessidade. Mas a diferença que faz de você, muitas vezes, deixar de comprar um produto industrializado, pronto, e você passar a comprar frutas e legumes orgânicos e você mesmo preparar essa comida, você vai ganhar qualidade de vida. Eu simplesmente fazendo isso, em um mês eu perdi 13 quilos. Reduzi, né? 13 olha só. Na minha disposição melhorou. A minha mente está funcionando muito melhor. Eu reduzi a quantidade de cafezinhos que eu tomo por dia, porque não fico mais tão cansado, né? Então, são pequenos detalhes que a gente pode fazer na nossa vida que parece que é um gasto a mais, mas a qualidade de vida que você ganha fazendo isso é tão grande que, assim, compensa muito, né? Até mesmo para você conseguir estudar melhor e ter um melhor resultado nos seus estudos, né? Fora o bem-estar e não gastar com remédio, né? Porque a alimentação ruim, você vai ficar com dor de cabeça, é remédio para dor no fígado, dor naquilo. Então, eu tô com você nessa. A alimentação saudável é uma mudança importantíssima na vida de todos nós. Sim, sim. E com o tempo você vai aprendendo a balancear e você vê que você, na verdade, está gastando ou a mesma coisa ou até menos, né? Você para de consumir produtos prontos, industrializados, né? A gente vive uma vida muito dinâmica e quanto mais a gente se acostumou com essa vida de coisas rápidas, né? Que você põe no micro-ondas lá, esquenta, está pronto, mas não fazem tão bem para o organismo, né? Uma vez ou outra até faz sentido. Uma outra coisa que eu implemento na minha vida e recomendo, né, para quem está comigo, é que cuide da saúde física também, né? Nem que seja você fazer dentro de casa, né? Eu passei grande parte da pandemia, quase 150 dias dentro de casa, mas o que eu fiz? Eu, ao invés de pagar a academia, eu negociei com o dono da academia para ele me alugar uma bicicleta. Eu coloquei na sala de casa e eu pedalava ali, fazia exercício diário com a bicicleta dentro de casa, né? Você pode fazer exercícios de meditação, de respiração, de yoga, né? Assim, mais uma vez, você encontra hoje no YouTube uma série de cursos, até gratuitos, para você fazer, né? Se você quer uma coisa mais avançada, tem possibilidade hoje em dia pelo Zoom, pelo chamada de vídeo no celular, você ter um personal que te acompanha, né? Também é importante, porque, mais uma vez, se você não cuida da sua saúde, daqui a pouco você está doente, está gastando com remédio, está gastando com hospital, você deixa de trabalhar, você deixa de produzir, né? Então, na minha visão, a gente tem que pensar sempre no longo prazo, né? A gente foi acostumado no Brasil, muito por conta da hiperinflação que a gente tinha ali na década de 80 e 90, né, que chegava a bater 4.000% ao ano, de ser muito imediatista, né? A gente recebia o salário e tinha que correr no mercado para fazer as compras, né? Sim. Então, a gente tem essa ânsia de querer fazer as coisas muito rápidas e tudo para hoje e não pensa no amanhã. Então, você pensar que a sua saúde é importante, que a sua saúde mental é importante e que o seu estudo vai te levar em algum lugar, né? Como a gente Não, são informações importantes, realmente investimento que você faz em saúde, em educação, em cultura, né? Quando você fala de meditação, isso realmente é muito importante. E aí, quando você citou a inflação, eu lembrei, né? Me corrija se eu estiver errado, mas o brasileiro, ele ainda tem a cultura da poupança, que é um dinheiro que vai render todos os meses, só que em alguns momentos abaixo da inflação, e aí aquele questionamento sobre o poder de compra. Nos últimos anos, você vê alguma diferença nas pessoas ou que chegam à sua empresa, e eu falei alguma besteira sobre a poupança, não estou falando nem negativamente, nem positivamente, mas há essa cultura ainda no nosso país da poupança? Há essa cultura porque é muito dessa época, né, da hiperinflação. Antigamente,
você conseguia na caderneta de poupança ter uma rentabilidade acima da inflação, você tem a liquidez rápida, né? Você consegue movimentar, se tirar o dinheiro no mesmo dia, e você tinha uma certa segurança, né? Na caderneta de poupança, que continua tendo, né? Tem algumas regras, mas você continua tendo uma segurança na poupança. Só que hoje a poupança ela rende 70% da taxa básica de juros, né? Da Selic. Enquanto a inflação não tem teto. Quando ela resolve subir, ela vai, né? Nos últimos 12 meses está batendo 9,5%. Enquanto a Selic está em 5,25% e a poupança paga 70% disso. Então, você está na caderneta de poupança, nos últimos 12 meses, você está tendo a metade do que foi a inflação. Até um pouco menos da metade, né? Então, é importante que você tenha investimentos que te entreguem uma rentabilidade acima da inflação. Tá? Por quê? Porque o seu poder de compra precisa acompanhar, né? Traz essa sensação, né, de que está ganhando dinheiro. As pessoas ouvem a gente falando sobre isso, mas falam, não, mas lá que eu botei 10 mil reais no mês passado, esse mês tem mais dinheiro, então aumentou. Só que você comprava no mês anterior com 10 mil reais, você já não compra no mês seguinte. Essa é a questão, esse é o poder de compra, né? Então, a sua rentabilidade dos seus investimentos, você tem que buscar investimentos que rendam acima da inflação. É o que a gente chama de um retorno real. Qual é o retorno real dos seus investimentos? Né? É aquele que é acima da inflação, tá? Tiago, a próxima questão que farei com você é algo que eu tenho lido bastante, mas eu não consigo chegar a nenhuma conclusão, então talvez seja caso a caso. Às vezes quem está nos assistindo também pode estar ou ter passado por esta situação, que é casa própria. No passado, né, a geração dos nossos pais, se você perguntasse qual que era o sonho, era casa própria, era carro, era sempre em torno de imóveis e bens materiais. E hoje, fazendo esta pergunta para algumas pessoas da minha geração, que eu não vou generalizar, mas algumas, o investimento está mais em viagens, como você disse, às vezes uma alimentação mais rica, aproveitar os restaurantes, enfim. Como que um educador financeiro, ele lida com compra de imóvel ou viver de aluguel, varia de período para período, tem que fazer uma avaliação de mercado? Perfeito. Isso é uma dúvida constante, né? Eu conto sempre a história do meu avô, que ele era um grande empresário e ele sempre me ensinou da forma tradicional brasileira, né? Filho, você trabalha muito, guarda dinheiro na poupança e compra imóvel. Trabalha muito, guarda dinheiro na poupança e compra imóvel. Só que no final da vida dele, ele tinha terrenos, ele tinha apartamentos, ele tinha lojas. E não estava recebendo aluguel que pagava o custo dele de vida. E no final, dos últimos 10 anos de vida dele, infelizmente, a minha tia e meu pai tiveram que... Não, infelizmente, é lógico que eles tiveram o prazer de fazer isso, mas o meu avô, mesmo tendo bens, ele tinha que receber a ajuda dos filhos para se manter, né? Então, é importante ter um equilíbrio. Eu vejo que hoje em dia a juventude realmente não quer mais saber de ter bens, né? Eles querem poder estudar, fazer bons cursos, mestrado, doutorado, boas viagens e até mesmo ter carteira de investimentos, né? Eu conheço alguns jovens que com 30 anos já têm 200, 300, 400 mil investimentos, né? Que são bem disciplinados e estudam sobre o assunto. Então, assim, não existe uma fórmula mágica, né? Eu com 13 anos de idade, via minha mãe trabalhando muito para pagar aluguel, a maior parte do salário dela ia para o aluguel. Eu cresci com esse âmbito também de ter um imóvel próprio. Com 28 eu realizei meu sonho de menino, comprei meu primeiro apartamento, mas foi o que está ali, né? Realizei. Hoje também esse apartamento ele é alugado e eu moro num apartamento bem maior, hoje em dia, que eu pago aluguel, né? Porque quando eu faço a conta de quanto vale o apartamento que eu moro versus o aluguel que eu pago, se eu não tiver esse dinheiro, eu mantendo o dinheiro do valor do imóvel numa aplicação financeira, a rentabilidade é maior do que o pago de aluguel, né? Então, é essa conta que precisa ser feita, né? Esse é um assunto realmente bastante interessante, né? Que você aí de casa tem que fazer, então, tem que analisar caso a caso, não tem a fórmula mágica, mas é sempre importante, né? Porque sempre este assunto está em pauta. Antigamente era o sonho de consumo número 1 dos brasileiros e nos últimos tempos isso tem mudado, então é realmente interessante este assunto de adquirir, né, a sua casa própria. Quer completar alguma coisa, Thiago, não?
E muda, conforme o cenário econômico muda e conforme também eu fico um pouco restrito em como dar a indicação, porque, como você falou, o Brasil é um país continental, então as referências são diferentes. Um apartamento aqui no Rio de Janeiro, cara, hoje em dia o Rio de Janeiro é um lugar caro de se morar, custa alguns milhões, né? De repente, da cidade onde as pessoas estão assistindo a gente, ela consegue comprar um pouco mais em conta, com uma taxa de juros bancária diferente do que é trabalhada aqui também, né? Então, é bom realmente sempre fazer conta, né? Eu gosto de dar o exemplo rápido aqui. Assim, em 2012, a gente tinha um título de renda fixa que chama CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. E a taxa de juros de financiamento naquele momento, a gente conseguia pegar uma taxa de financiamento imobiliário de 8% ao ano, enquanto esse título ele pagava 18% ao ano livre de imposto de renda. Então, o que a gente fez para alguns clientes naquele momento que queriam comprar imóvel? Se ele tinha, por exemplo, 500 mil para comprar um apartamento, né, que valia 500 mil, o que a gente fez de conta com ele foi, olha, você dá de entrada 200 mil reais, os 300 que sobram você aplica nesse título, porque a rentabilidade que você vai ter vai ser maior do que o que você tem que pagar de parcela, né? Então, realmente depende do cenário econômico, depende das taxas que estão sendo trabalhadas, é importante fazer conta, mas também não tem certo e errado, né, Gustavo? Assim, Gustavo, desculpa, Gabriel, não tem essa questão do sonho, né? Eu, quando era garoto lá, eu tinha o sonho do apartamento. Depois que eu realizei, eu vi, não tem tanta necessidade assim. Eu não tinha, mas conforme está passando a idade, Tiago, eu estou tendo este sonho, viu? Acho que eu estou chegando numa idade que eu estou precisando de uma casa própria, por isso que até fiz essa consulta aqui com você sobre, porque isso realmente, acho que em algum ponto da vida de todos você se pega, né? Vou continuar no aluguel, vou investir em apartamento, então é sempre assunto interessante para a gente poder abordar. Se quiser depois me chamar no particular, vai ser um prazer te ajudar a fazer essas contas. Com certeza vou pegar o seu contato, vou fazer uma consulta aqui após o Câmara Notícia. E um último assunto, Tiago, que eu queria abordar com você, para o país poder crescer, eu acho importante, né, que todos consigam sair de situação de vulnerabilidade social. E é um momento de pandemia que nós estamos. Queria que você comentasse com a gente a importância de termos uma reserva também para fazer as doações. É importante isso que nós estamos falando, do sonho da casa própria, dos bens materiais, de conseguir fazer uma viagem, de melhorar a sua saúde, mas em um momento que nós estamos passando no nosso país, também de pandemia, que afetou bastante a economia, a importância desta reserva também para as doações. Exato, exato. Gabriel, assim, esse é um assunto que para mim realmente é muito importante, né? E faz total diferença. E é fundamental até para a pessoa que quer crescer e se desenvolver, né, no mundo financeiro, né? Assim, a gente não vive só isolado no mundo, né? As pessoas à nossa volta são nossos irmãos, de certa forma, né? Sim. Lembro que logo no início ali de 2011, que eu comecei a dar aula sobre organização financeira, eu ensinava as pessoas para terem um primeiro foco de conseguir economizar 10% do que ganhava para investir, né? Depois que elas conseguiam isso, eu começava a incentivar elas de separarem mais 10% agora para doar. E eles ficavam, mas como assim, Thiago? Por quê? É quase que, eu costumo falar também que assim, eu conheço muitas pessoas que falam, não, mas o que eu tenho já é o suficiente, eu não preciso de mais, eu não faço questão de ser rico, eu não faço questão de ser rica. Eu vejo que se você hoje tem recursos que, por exemplo, estão aplicados na caderneta de poupança, com a rentabilidade baixa, se não faz diferença para você, procura um bom profissional para te ajudar a aplicar melhor esse dinheiro e doa a diferença. Olha aí como você pode doar de maneira, né? Muitas vezes as pessoas o brasileiro tem uma certa crença como se as pessoas ricas fossem pessoas mais, né? Como se fossem ali, né? Todo mundo que é rico fez algo de errado para ficar rico. E não, você pode ficar rico de maneira honesta, guardando seu dinheiro mês a mês, fazendo boas aplicações, multiplicando e ajudar outras pessoas. É fundamental que se você tem condições de investir melhor o seu dinheiro, na minha visão, você tem obrigação de fazer. Por mais que não seja até por você, caso você ache que não precise, mas que seja,
para ajudar alguma instituição, para que seja para você ajudar os menos favorecidos. Tem instituições aí em São Paulo fantásticas que distribuem comida para os moradores de rua, instituições aqui no Rio também, né? Tem uma instituição em São Paulo que eu gosto, que eu ajudo desde 2015, que é o IKMR, que traz refugiados de guerra para o Brasil, né? Eu vejo muitas pessoas também postando sobre as questões do Afeganistão, dizendo que é um absurdo e tal, mas eu gosto sempre de chamar as pessoas para ação, né? E o que mais você pode fazer além de só fazer um post na internet? Será que você não poderia também estar doando um prato de comida? Será que você não poderia estar ajudando a trazer mais uma família refugiada de guerra para o Brasil, né? Faça isso, que com certeza a sua vida financeira, se você fizer de coração, né? Com certeza a sua vida financeira também vai crescer muito, vai se desenvolver muito, né? E a felicidade, quando você faz isso, Gabriel, na minha visão, é muito maior do que quando a gente gasta, às vezes, com uma besteira, né? Uma amiga minha, outro dia, ela falou, Thiago, eu descobri que para comprar um cobertor, na época que estava muito frio, né? Que a gente já teve essa onda de frio, ela falou, um cobertor para dar para um morador de rua custa R$11. É um preço de um energético que eu tomo por dia. Ela falou, já parei de tomar energético. Toda vez que eu pensar em comprar um energético, eu falo, não vou comprar um energético, eu vou doar um cobertor, né? É com pequenos gestos, você pode até salvar vidas, né? Sem sombra de dúvidas. Thiago Cesp, educador financeiro, muito obrigado por todas as informações que você passou aqui para a gente, desde os gastos que não podemos cortar no nosso dia a dia, a importância da educação, da cultura, da nossa saúde, até as renúncias que nós precisamos fazer no nosso dia a dia em busca dessa educação financeira e de melhorar a nossa condição. Agradeço a disponibilidade do seu tempo, já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar, já que esse é um assunto bastante extenso, e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você pelo convite, Gabriel, obrigado TV Câmara de Campinas, prazer estar aqui com vocês e vai ser um imenso prazer participar outras vezes também. Aguardo o convite. Obrigado. Nós aqui agradecemos, então. Sucesso financeiro para todos vocês. Para todos nós, então, Thiago Cesp participando aqui do Câmara Notícia, falando sobre educação financeira, assunto importantíssimo e que nós vamos voltar a falar aqui no nosso programa, hein?